Uma boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos que chegarem a assistir esse vídeo. E eu peço a você que não curte sem assistir, não. Mas se assistiu e gostou, curte. Se você não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva, né? Nós vamos falar de um assunto bastante importante hoje, que é a ressurreição de Jesus. A fé cristã, ela está baseada na nossa fé na ressurreição de Cristo. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, está morta a nossa fé. Porque se você crê apenas que Ele morreu pelos nossos pecados, não faz sentido se Ele não ressuscitou. Porque o milagre está aí na ressurreição dele. Ele morreu pelos nossos pecados e o milagre está na ressurreição dele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós vamos falar um pouco hoje sobre esse terceiro dia. Jesus ficou mesmo 3 dias no sepulcro, o corpo dele ficou 3 dias no sepulcro, porque nós cremos assim. Ele mesmo falou assim. Eu vou ler um texto aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que diz o seguinte, capítulo 12, versículos 38, 39 e 40, que diz o seguinte: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites. Mas nós comemoramos, né? A Igreja Católica, ela sempre defendeu a ideia que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, né? Na sexta-feira à tarde, Jesus foi tirado da cruz e crucificado. E as religiões, né, as igrejas evangélicas, em grande parte delas, nem se preocupa em discutir esse dia. O importante é crer que Jesus morreu e ressuscitou, e às vezes nem preocupa com isso. Algumas até se aderem, né, a esse dia, fazendo certos tipos de comemorações também com a Sexta-feira da Paixão. Mas vamos pensar direitinho. Se Jesus morreu, foi sepultado na sexta-feira à noite, ele ficou a noite de sexta para sábado, ele ficou o dia de sábado e ficou a noite de sábado para domingo, se nós considerarmos que ele ressuscitou na manhã de domingo, né? Aí daria 2 noites e 1 dia, né? E Jesus falou que ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que traz essa confusão? Porque eles pensam que Jesus morreu numa sexta-feira e comemora a sexta-feira da paixão como sendo a sexta-feira que Jesus foi crucificado, foi sepultado, como o dia que aconteceu aquelas trevas, né? Mas a Bíblia não fala em forma nenhuma que Jesus morreu numa sexta-feira. Lá não está descrito. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Jesus fala, a Bíblia fala, né, que ele morreu, foi sepultado num dia que era
a véspera do sábado. Aí surgiu a confusão, porque a véspera do sábado é uma sexta-feira, né? Desse sábado comum nosso, a véspera é uma sexta-feira. Só que se nós pensarmos bem, os judeus, o calendário deles é diferente do nosso, né? O calendário é diferente. Eles contam o dia, começa, por exemplo, igual nós temos aí as pessoas que não trabalham no sábado, como o adventista e outras mais, né? Tem a Batista do sétimo dia também, que guarda o sábado. Quando que começa o sábado? O sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e o sábado termina no pôr do sol do sábado para domingo, né? Por isso que os adventistas não fazem trabalho nenhum, pelo menos aqueles que são mais fiéis, não fazem trabalho nenhum no sábado até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, do sábado, eles consideram que já entrou no domingo, já pode ter suas atividades normais. Da sexta-feira, depois do pôr do sol, eles não podem trabalhar, não podem viajar a determinada distância, né? Tem um limite para eles. Então, o dia dos judeus começava, não como o nosso, começa meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, não. O dia deles começa no pôr do sol da tarde anterior. Então, considerando isso, pode ser, se nós falar que Jesus morreu na sexta-feira à tarde, foi sepultado na sexta-feira à tarde, ele então ficou só uma noite e um dia, porque quando a Bíblia fala que ele ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia da semana, que não tinha nome de domingo, né? Domingo significa dia do Senhor, foi o dia que ele ressuscitou e recebeu esse dia como domingo, que vem da palavra Dominus, no latim, né? Que é do Senhor, né? O latim Dominus é do Senhor, entendeu? O latim não tem artigo definido, não tem essas preposições. Então, Dominus já está incluindo do Senhor. Então, Domingos vem da palavra Dominus. Aí, então, considerando isso, Jesus pode ter ressuscitado, e é claro que foi assim, ele ressuscitou nas primeiras horas, logo ao pôr do sol do sábado. As mulheres chegaram no sepulcro da manhã seguinte, só que as mulheres chegou lá e ele já havia ressuscitado. Então, vamos pensar nos detalhes que trouxe a confusão toda, porque quando fala que era preparação do sábado, é porque naquela semana que Jesus morreu, foi sepultado, havia um sábado especial, que era o dia dos pães ázimos, e que naquele dia, como seu aniversário, meu aniversário, eu sou dia 2 de julho, né? Cada ano, dia 2 de julho, cai num dia da semana. Assim, o dia da festa dos pães ázimos, que os judeus celebravam a Páscoa, caía cada dia, cada ano, caía num dia diferente da semana. E o dia que caísse era aquele dia. Então, nesse dia, nessa época, eu até estou com a outra Bíblia aqui para já estar aberta no lugar certo, nós vemos aqui o que que... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... justamente aqui. No livro de João, no Evangelho de João, né, no capítulo 19, no versículo 31, diz o seguinte: como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, presta atenção, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado. Aí você pensa, então ele morreu na sexta-feira, porque para que os corpos não ficassem na cruz, ali fala os corpos, porque tinha mais 2 ladrões
juntamente com ele ali condenado. Então, como fala, porque a Bíblia não fala que foi na sexta-feira, mas fala como que no próximo dia, né? Era um sábado, para eles não ficar no sábado na cruz, então mandou que quebrasse as pernas daqueles crucificados, né? Inclusive de Jesus. Só quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Aí cumpriu a profecia que dizia que não quebrou nenhum osso dele. Mas então, aqui vamos ver que sábado é esse. Como era o dia da preparação, os judeus para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado, versículo 31 de João 19, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fosse tirado da cruz. Era um grande sábado, não era um sábado semanal. O sábado semanal era um sábado comum, um sábado de descanso. Aqui não, aqui era a festa dos pães asmos, quando era celebrada a Páscoa. Então, concluindo, na terça-feira à noite, né, durante a noite de terça-feira, né, no nosso calendário mesmo, né, durante a noite de terça-feira e o princípio da manhã de quarta, Jesus passou pelo julgamento. Jesus estava sendo julgado na noite de terça para quarta. Na quarta-feira, ele foi crucificado. Não foi na sexta que ele foi crucificado. Ele foi crucificado na quarta-feira. Eu estou falando isso não é porque eu descobri isso por mim, não. Eu sigo outros estudiosos e é com eles que eu aprendo isso, né? Não é eu que descobri isso na Bíblia. Eu sei disso há muito tempo. Hoje eu resolvi falar, mas eu sei disso há muito tempo. Eu tenho um livro aqui em casa que fala Babilônia, Religião dos Mistérios, já fala sobre isso. É um livro que, se eu não me engano, não posso afirmar isso, mas parece que foi proibido, né, de circular, porque fala muita sujeira da Igreja Católica, muitos papas, o que eles fizeram, traz muito à tona aquilo, né? O católico às vezes pensa que o Papa não erra, né? O Papa já errou demais da conta e tem errado até hoje, né? Então, tem muita sujeira, né, nas linhas dos papas, né, na vida deles. Então, mas a Igreja Católica, ela defende, né, defende essa tese, que Jesus morreu na sexta-feira. E então eu sei disso há muito tempo, igual estou te falando, já há muito tempo que eu sei disso, mas agora que eu resolvi postar isso. E hoje eu estou com a Bíblia Dake, né? Quem tem a Bíblia Dake, ele descobre mais coisas, né? A Bíblia Dake tem uma explicação muito boa sobre isso. Então o que acontece? Na quarta-feira, Jesus foi crucificado. Na tarde, ali por volta do pôr do sol, na quarta-feira, Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado na quarta-feira. Aí, na contagem dos judeus, o dia de quarta-feira terminou no pôr do sol. A quinta-feira seria o grande sábado, tá entendendo? Que não é sábado semanal, é o dia da festa, é o dia da celebração dos pães ázimos, na quinta-feira. Eles não queriam que ficassem os corpos na quinta-feira. Então, na quarta-feira, tiraram os corpos, né, de Jesus e dos dois ladrões da cruz, né, tendo quebrado a perna dos dois ladrões para eles morrerem mais depressa, que estava vivo ainda. E Jesus já estava morto, não precisou, só furou o peito dele com aquela lança, onde a Bíblia fala que saiu água e sangue.
Muitos pegam isso para poder trazer doutrina, ensinar simbolismo nisso. Não tem simbolismo nenhum nisso. Saiu água e sangue. Não tem nada a ver. É um fato que aconteceu. Jesus foi ultrapassado trespassado com essa lança e saiu água e sangue. Aí José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, ali pediu o corpo de Jesus e colocou na sepultura, no pôr do sol, logo após o pôr do sol da quarta-feira. Na quinta era o grande sábado, a festa dos pães asmos. Então Jesus ficou à noite no túmulo, à noite de quarta para quinta, que é a primeira noite, quarta para quinta, a quinta-feira, que é o primeiro dia, no primeiro dia, na quinta-feira, ficou de quinta para sexta, que é a segunda noite, ficou a sexta, que é o segundo dia no túmulo, ficou de sexta para sábado, a terceira noite, ficou de sexta para sábado, a terceira noite, e ficou o sábado, que é o terceiro dia. 3 dias e 3 noites na sepultura, no túmulo. O corpo de Jesus estava no túmulo, enquanto ele desceu até o Sheol, né, para chegar lá e levar as boas novas para aquele povo que estava ali na parte boa, né, do Sheol, no seio de Abraão, porque quando ele ressuscitasse, né, no terceiro dia, ele ia também levar aquelas pessoas que estavam no paraíso na terra, agora transportar o paraíso para onde ele estava, direito do Pai, como está escrito, levou cativo o cativeiro. Então Jesus ficou 3 dias e 3 noites inteirinho. Ele não ressuscitou na manhã de domingo. Quando fala que ele ressuscitou nas primeiras horas de domingo, as primeiras horas de domingo começa com o pôr do sol do sábado. Com o pôr do sol do sábado começa as primeiras horas de domingo. As mulheres chegaram já quando a noite estava acabando para começar o dia de domingo. Mas Deus não ia permitir que Jesus ficasse mais do que 3 dias e 3 noites. Então, na contagem dos judeus, que o dia começa no pôr do sol de um dia, termina no pôr do sol do outro, então Jesus foi sepultado na quarta-feira, recapitulando, Jesus foi sepultado na quarta-feira, ele ficou de quarta para quinta, que é a primeira noite, ficou a quarta para quinta, que é a primeira noite, né? Ficou a quinta, que é o primeiro dia, ficou de quinta para sexta, que é a segunda noite, ficou a sexta, que é o segundo dia, ficou de sexta para sábado, que é a terceira noite, e ficou o sábado, que é o terceiro dia. Aí cumpriu-se a profecia, como ele disse, que o sinal que ele deu, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E é interessante também pensar que a gente pensa que Jonas sobreviveu, né, no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Quando Jesus deu o sinal, Jonas como um sinal da morte dele, é bem provável, eu creio assim,
que para Jonas representar a morte e a ressurreição de Cristo, então Jonas não permaneceu vivo no ventre do peixe, não. Jonas morreu no ventre do peixe. O peixe engoliu Jonas e Jonas morreu. Até porque tem umas versões hoje, a Bíblia Nova vem trazendo as coisas assim, muda muito as palavras, mas nas versões antigas, Jonas, na oração dele, ele fala que do Sheol, alguma tradução fala do inferno, ele orou a Deus. Então, o corpo de Jonas ficou ali no ventre do peixe, morto. Não está escrito que ele ficou morto, mas também não está escrito que ele ficou vivo. Está escrito que ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então, eu posso ter fé para acreditar que Deus manteve ele vivo no ventre do peixe. Eu posso pensar assim, mas também eu posso ter fé para acreditar que Deus o ressuscitou no ventre do peixe. Quando o peixe vomitou lá, Deus ressuscitou ele. Eu acho mais óbvio que ele tenha morrido, porque Jesus falou, o sinal que eu vou dar, o único sinal que eu vou dar é de Jonas. E para representar a morte de Cristo, é bem provável que Jonas tenha morrido, mas isso não vem ao caso. O importante, nós estamos falando aqui agora, é que Jesus permaneceu 3 dias e 3 noites no seio da terra, enquanto o corpo dele ficou no seio da terra, enquanto ele desceu, como está escrito que ele desceu aos infernos, né? Aos infernos é o Sheol, ao lugar invisível dos espíritos, tá bem? Então, é só isso que eu queria falar hoje, para não ficar muito grande o vídeo, né? Mas o importante de tudo, eu quero que vocês pensem um pouquinho, o importante é que a nossa fé é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, como vai nos ressuscitar também, né? É tão certo que Jesus ressuscitou dos mortos, como é certo a minha ressurreição e a sua ressurreição, né? Nós temos que levar uma vida digna, né? Uma vida que condiz com o cristão, fugir do pecado, não ficar atrás de prosperidade, teologia da prosperidade, bênçãos e mais bênçãos materiais. Irmãos, isso é terrível. Hoje não se prega mais o Evangelho. O Evangelho está no Novo Testamento. O Evangelho é a boas novas da salvação. Você que não é crente ainda, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer. Só em Jesus há salvação. O Evangelho sem a cruz não é Evangelho. Tudo que foi feito por nós foi na cruz. A nossa salvação foi na cruz. A nossa salvação não foi em mina de ouro para poder ungindo, levando óleo para poder consagrar o óleo a 300 metros de fundura, numa mina de ouro, para que esse óleo te unja e traga prosperidade. Isso não é evangelho nem aqui, nem na China. Que me perdoa os chineses, né, gente? Porque, né, é o modo que o brasileiro tem de falar, nem aqui nem na China, né? E a gente fala assim, que me perdoa os chineses, que Deus abençoe os chineses também, e que o evangelho seja também, né, pregado lá também, né? E que os chineses também aceitem Jesus, né? Porque para Deus não existe só aquela nação que não está, que o amor dele não está sobre essa nação. Deus morreu, Deus enviou Jesus, né? Deus não morre. Deus enviou Jesus para morrer na cruz para salvar o mundo.